Nós vamos iniciar com Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, o versículo 24. Atos, capítulo 11, versículo 24. Nós vamos falar sobre, nesse versículo tem três grandes virtudes que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve ter. E essas três grandes virtudes que tem nesse versículo, está registrado que um homem chamado Barnabé, ele tinha essas três virtudes. Que o Senhor Espírito Santo dê essas três virtudes para essa igreja. E nós vamos fazer leitura, você já está lendo aí, por certo já achou as três virtudes. Isso aqui falando de Barnabé, um companheiro do apóstolo São Paulo. Barnabé era um doutor da lei, lá na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tinha cinco homens que eram profetas e eram doutores. Os doutores que tinha lá, falei a semana passada, o apóstolo Paulo e Barnabé. E hoje nós vamos falar sobre Barnabé. Esse versículo diz que Barnabé diz porque era um homem de bem. Barnabé era um homem bom, era um homem de bem. Essa é a primeira grande virtude de um homem ou de uma mulher. Era um homem de bem, era um homem bom. E a segunda virtude, ele era cheio do Espírito Santo. Um homem bom, cheio do Espírito Santo. E a terceira e última virtude de Barnabé, que ele era um homem de fé. Então Barnabé, ele tinha três virtudes: um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. E é interessante que um homem com essas três virtudes, até eu queria acompanhar um homem desse. Quem não queria? Então nós podemos, que o Deus é o mesmo, e ser um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. Porque isso aí não era um privilégio só para ele. Aí o que acontecia? E pouca gente. Muita gente. Era muito ou era pouco? Muita gente se uniu ao Senhor. Tudo através de quem? Desse homem chamado, porque era um homem bom, era cheio do Espírito Santo e era um homem de grande fé. Então, como nós nos propusemos, nós iremos falar dessas três virtudes. Barnabé é um homem bom, Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé é um homem cheio de fé. É interessante notar que o livro de Atos, qual nós iniciamos, capítulo 11, registra o início da obra de Deus lá na cidade de Antioquia. E essa Antioquia que nós estamos falando aqui é a Antioquia da Síria. Antioquia era uma grande cidade, ou seja, era uma grande metrópole, e ela ficava localizada ao norte da Síria, ou seja, ela ficava bem localizada. E ali
no norte da Síria, surgiu uma grande igreja. Era uma grande metrópole. Antioquia da Síria era uma grande metrópole. E não podia surgir numa grande metrópole uma pequena igreja. Aí surgiu lá uma grande igreja. E quando está falando de igreja grande, você, uma pessoa sabe, logo entende que não está se falando de grandeza no sentido espiritual, está se falando no sentido geográfico. Grande porque ia acumular bastante pessoas. E estou na introdução para você entender o ensino. Quem está entendendo? Amém. Então essa grande igreja lá em Antioquia é porque era uma grande metrópole. Então não ia se iniciar com uma pequena. Até porque o nosso Deus é grande. E a visão de homem, de mulher de Deus, não é visão de galinha, é visão de águia. Ah, mas não adianta botar uma igreja geograficamente grande e os bancos vazios. Adianta sim, porque de repente, o de repente de Deus pode preencher esse tempo e ficar pessoas lá fora querendo entrar. E lá na igreja de Antioquia, todo colegiado apostólico se reunia lá na igreja matriz em Jerusalém. Ele não se reunia, não era na grande igreja de Antioquia. O colégio apostólico continuava na igreja matriz. Quem está entendendo? Aí logo eu trago aqui uma metáfora e você vai entender muito bem, porque a igreja de Jerusalém era uma igreja geograficamente pequena, e a igreja de Antioquia era uma igreja geograficamente grande, mas tudo que tinha para se resolvia na mãe. A igreja mãe em Jerusalém, que era uma igreja pequena, e lá em Jerusalém, que era a matriz, era onde tinha o colégio apostólico. Amém? Amém. Aí hoje tem pastores que vêm pregar e falam assim: é lá na matriz ou é na congregação? Eu digo, é na congregação. Aí ele diz assim: na congregação é lá no Pinheiro, né? É lá a congregação, na João Torquato. Eu digo, não, no Pinheiro. Mas lá é que tem que ser a matriz, que é grande. Eu digo, então você ainda não leu ainda, que a nossa mãe, ela pode ser pequenininha, mas ela continua sendo a nossa mãe. Nós não podemos mudar isso. Então lá em Jerusalém, para escolher os homens para o trabalho na obra, também escolhia lá na igreja em Jerusalém, ou seja, na igreja matriz. E Barnabé, que é o personagem que nós estamos falando, ele foi aprovado 100%, unanimemente, aprovado na igreja de Jerusalém, para ser um superintendente das igrejas. Pastor, o que é um superintendente? Superintendente de uma igreja. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Superintendente de uma igreja, quando o pastor fala assim: bispo fulano de tal. Bispo é o mesmo que superintendente. Quando se fala assim, presbítero fulano de tal, presbítero fulano de tal também pode exercer um cargo de superintendente. Quem está entendendo? Amém. Qual é a função do superintendente? Fiscalizar as igrejas. Está vendo como é que foi bom você vir hoje?
O superintendente ele vai fiscalizar as igrejas. A fiscalização, olhe para cá, como é essa fiscalização? A pastora Camila, ela pastoreia aqui. E a pastora Rosana pastoreia lá. Aí, o Álamo é o presbítero que está sendo superintendente. Ele sai de lá e vem para cá e fica aqui, não precisa conversar com ninguém, só observa os trabalhos, os horários do trabalho, né? Observa os horários do trabalho e vai lá para João Torquato, vai para as outras igrejas, observando. E enquanto isso ele está notando algumas coisas, que houve algumas falhas, mas não é para atrapalhar quem está pastoreando a igreja, é para depois orientar quem está dirigindo a igreja, se acontecer alguma coisa que não podia acontecer. Quem está entendendo? Amém. Então, essa é a função dos superintendentes. E Barnabé, ele foi, mesmo ele tendo doutorado, mas ele foi separado para tal função. Embora na época ainda estava só duas igrejas, que era a matriz de Jerusalém e a segunda igreja em Antioquia da Síria. Veja, hoje não é incontável as igrejas que tem. E as qualidades de um homem de Deus chamado Barnabé, nós vamos ver agora. Barnabé, ele possuía quantas virtudes? Quantas virtudes? Barnabé possuía 3 virtudes. E era virtude importante na vida de um homem de Deus. Essas 3 virtudes, eu vou repetir para ficar bem gravado. Elas são muito importantes na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Muito importante. Barnabé ele possuía, o primeiro fruto que Barnabé possuía era o fruto da bondade. Diga, Barnabé, o primeiro fruto dele era o fruto da bondade. E esse fruto da bondade, onde é que se encontra? Gálatas 5:22. Ali fala dos frutos que todo crente tem que ter. Gálatas 5:22. Todo crente tem que ter esses frutos. Se der para botar, meu filho, aí, por favor. Então, mas era o primeiro fruto que Barnabé tinha. Então a gente precisa ter, Gálatas 5:22. Nós precisamos ter esses frutos. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Diga, bondade. Bondade. Então, Barnabé era um homem ruim ou bom? Bom. Bom. Então ele tinha esse fruto da bondade. O outro fruto que Barnabé tinha, fé. É um fruto que todo crente tem que ter. E é lamentável, às vezes a gente diz assim, tem crente que diz assim, eu não tenho quase fé, vai acontecer. Então não é crente. Mas o fruto do Espírito é amor. Crente tem que ter amor um pelos outros. Gozo, tem que ter alegria, paz, longanimidade. Uma pessoa longânima, ela não se zanga assim de repente, como se tivesse levado um choque, já vai logo e diz, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Então não tem ainda o fruto do Espírito. E graças a Deus que o nosso Deus é longânimo. Nós cometemos uma falha, e nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é longânimo. Longânimo significa tardio em se irar. Aí Deus dá tempo a gente, porque Ele é longânimo. Benignidade é bendigno. Bondade, né?
E esse fruto aqui, olha, depois da fé, brabeza, não é brabeza não? Mansidão. Aí o Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele disse assim: aprendei de mim, que sou bravo e violento. É manso e humilde. Então, quem serve a Jesus não pode ser bravo não, irmão. Eu vou repetir: quem serve a Jesus não pode ser bravo não. E às vezes é uma brabeza sem fundamento, né? Aí sai, esquenta a cabeça logo. Ah, comigo é assim. Outro dia uma irmã estava falando para mim que o marido dela, Jair, olha, não desce do carro não, que você não sabe quem está lá. Aí ele conversou comigo e disse: não faça isso não, você não sabe quem está do outro lado. O cara já está doido mesmo para matar uma pessoa, você desce do carro, sua esposa só vai escutar assim, pô, e uma pessoa cai no chão e ela fica viúva. Ele disse: é mesmo. Eu digo: então seja manso. Entendeu? Então Barnabé, ele tinha esses frutos que todo homem de Deus tem que ter, porque ele era um homem bom. Certamente algumas virtudes de Barnabé o qualificava ele como um homem bom. Algumas atitudes deles qualificavam como um homem bom. E nós vamos aprender sobre isso. Porque não é bondade só de boca, não. E eu quero dizer uma coisa. Essa semana eu soube de uma bondade de uma pessoa dessa igreja. Ela não me autorizou, não vou dizer quem é. Fazendo uma bondade com uma pessoa que não é nem da igreja aqui. E aquilo me comoveu muito. Eu digo: meu Deus, que maravilha. É isso que nós estamos precisando ver de pessoas hoje. Se compadecer de quem está sofrendo. Sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, para ter o direito de se alegrar com os que se alegram. E essa pessoa daqui, ela fez um ato de bondade para a glória de Deus. E lá, quando eu menos espero, uma outra lá liga para mim e diz que fez um ato. Eu digo: meu Deus. Então confirmou essa palavra, que Barnabé era um homem bom. E nós devemos ser um Barnabé também. Ser uma pessoa boa. Mas o cara que não quer ser bom, ele diz: Jesus falou, pastor. Falou o quê? Bom é Deus. Falou. Só que Jesus estava dando uma resposta para aquele homem, porque aquele homem, aquele jovem, ele disse que conhecia a lei e vivia a lei desde criança. A Jesus, bom é Deus. Se ele conhecesse a lei, ele dizia: por isso que eu estou dizendo que isso é bom, porque o Senhor é Deus. E se não existisse pessoa boa, não estava dizendo na Bíblia que é um dos frutos do Espírito é ser bom, é bondade. Diga: o fruto do Espírito que eu tenho, não, assim não tem não. O fruto do Espírito que eu tenho é bondade. Barnabé, os irmãos sabem que, até falei aqui a semana passada, o nome anterior de Barnabé era José. José era o nome de Barnabé, Atos 4:36. E é interessante que alguns nomes foram trocados, foi Deus que trocou. E esse nome foi os apóstolos mesmo que trocaram. Então José, congnado pelos apóstolos, Barnabé, foi chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Diga: José, significa filho da consolação. Que nome lindo, né?
levita, natural de Chipre. Então, veja que a Bíblia não deixa passar nada. É o lugar onde a pessoa nasceu, o lugar onde a pessoa nasceu. Não esconde nada. E Barnabé é um ato de bondade dele. Quem está escutando? Amém. Um ato de bondade dele foi que ele vendeu uma propriedade. Vendeu o quê? Ele vendeu uma propriedade e investiu o dinheiro todinho na obra de Deus. Isso é que é uma bondade. Ele está escrito, pastor, na Bíblia está estudando sobre ele. Ele vendeu a propriedade toda e levou o dinheiro todo. Barnabé era um homem bom e generoso. Diga, Barnabé era um homem bom e generoso. Atos 4, 37. 36 ou 37. Olha o que ele possuía. Possuía uma herdade. Vendeu-a. Possuía uma herdade. Vendeu-a e trouxe o preço. Trouxe o quê? E depositou aos pés dos apóstolos. Pegou o dinheiro todinho da herdade, da propriedade que ele tinha, e levou, porque a igreja havia uma necessidade de um crescimento geográfico. Precisava abrir outras igrejas. Quem está entendendo? Amém. E ele vendeu a herdade e trouxe o preço todo e depositou no pé dos apóstolos. Barnabé, ele fazendo essa venda, já era um homem bom. Agora mais que bom, é generoso. Aí a segunda característica de Barnabé, para ele ser um homem bom, Barnabé acreditou muito no ministério do apóstolo São Paulo. Diga, Barnabé acreditou muito no ministério do apóstolo Paulo. E Barnabé também investiu no ministério, aqui olha para cá, no ministério de Paulo. Amém. Atos capítulo 9, versículo 26. Que Deus dê essa graça para nós. Amém. Não é forçado, não é espontâneo. Aqui, ó, pá. Tomando-a de noite, os discípulos e desceram dentro dos 9, Atos 9, 26. Foi. Amém, obrigado, meu filho. E quando Saulo, que é Paulo, chegou a Jerusalém, chegou aonde? Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Chegou em Jerusalém, olha para cá, novo na fé. Os discípulos já sabiam da fama dele, que ele perseguiu os crentes. Aí quando ele chegou em Jerusalém, ele procurou se ajuntar com os discípulos, com aqueles que andaram com Jesus. Mas todos temiam, que ele era um cara perigoso, não ser crente. Quem está entendendo? Amém. Mas todos temiam, não crendo que fosse discípulos. A gente não crê que você é crente, não. Sai do meio de nós. Já pensou? Você era um homem muito violento lá.
E aqui no ministério de Jesus não tem lugar para violento. Você prendia os crentes. Você açoitava os crentes. Você mandava matar os crentes. Agora você vem dizendo que é crente? Todos ficaram temerosos. E por que não dizer, alguns de vocês e eu também. Ficava, sim ou não? Para bom. E não crendo que fosse discípulos. Ficaram temerosos e não criam que ele era discípulo. Veja bem, versículo seguinte. Aí entra em cena quem? Barnabé. Veja, uma pessoa boa, ele não vê, ele não fica vendo a manchinha na minha camisa, não. Está suja. E às vezes a dele está mais suja do que a minha. Não? Está assim, mas está assim. Tá aí a tua, tu já viu como é que está? Amém, irmãos? Amém. Aí veio Barnabé, um homem bom. Então Barnabé, tomou consigo a Paulo e trouxe aos apóstolos. Foi lá e buscou. Você não vai embora não. Vou trazer você. Você vai ficar aqui no meio dos apóstolos. Quem está entendendo? Amém. É a bondade. E lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara como em Damasco, falara ousadamente no nome do Senhor Jesus. Quando Barnabé trouxe o meio do discípulo, ele contou, disse: olha, eu aceitei a Jesus lá no caminho de Damasco, foi assim. Ele contou a história, um testemunho. Mas ele contou depois que Barnabé já tinha acreditado. Sei que você é crente, vem para lá de cá. Amém, irmãos? Amém. Que às vezes, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes tem gente que tem 20 anos na igreja, servindo a Jesus, e tem um que chegou agora, tem 6 meses. E ele é mais santificado do que aquele que tem 20 anos. Porque ele está somente querendo santidade do Senhor na vida dele. E ele não fica procurando se tem alguém, uma casquinha de feijão no dente, se tem alguém que não pediu o cabelo, se tem... Não. Ele disse: eu quero saber se meus dentes estão limpos, se a minha boca está bem escovada. Eu quero saber se meu cabelo está bem. É isso que eu quero saber. Não quero saber dos outros, não. Isso é um ato de bondade. Bondade. Barnabé investiu no potencial das pessoas. Investir em potencial de pessoas. Barnabé mais uma vez investiu no ministério de Paulo, no versículo 25. Investiu no ministério de Paulo e foi buscá-lo, né? Versículo 11, 25. Atos 11, 25. Barnabé fez uma viagem, irmãos, para buscar o apóstolo São Paulo. Partiu Barnabé para Tarso. Na época não tinha avião, ou foi de jumento, ou de camelo, porque era longe. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Fez uma viagem para buscar o irmão Paulo, e achando, conduziu de Tarso lá para a Antioquia da Síria. Quem está entendendo? E eu acho interessante que ele me perguntou: Paulo, tu está com o dinheiro da passageira? Não. Achou e conduziu. Ou seja, ele estava investindo até na viagem missionária de Paulo. Quem está entendendo? Amém. Você está entendendo mesmo? Aplauda o Eterno. Foi buscar em Tarso
e achando conduziu para Antioquia, onde tornou-se lá uma grande escola, de preparação missionária. Digo, uma grande escola de preparação missionária iniciou-se na Síria, na Antioquia. Pode aplaudir o André. É interessante, irmãos, essa história, porque quando vinha alguém pregar para falar sobre esse homem, que quase ninguém fala, você logo vai lembrar. Barnabé era um homem, como já falamos, cheio do Espírito Santo, e por causa dessa grande graça de Deus na vida do homem, que todo homem tem que ser cheio do Espírito Santo. Todo homem, toda mulher tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém. Dessa grande graça de Deus na nossa vida. Uma multidão se ajuntou a ele e se ajuntou a Paulo. A gente viu que ele, depois que contou em Atos 11, quando a gente começou lendo, uma multidão já acompanhou ele. Atos 11, 24, uma multidão já acompanhou, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, e numerosa multidão se ajuntou a ele, porque era um homem, e muita gente, foi pouco ou muito? Multidão se ajuntou a ele. Tudo isso lá em Antioquia. E a gente vai ver o que aconteceu, Camila. O que aconteceu, Camila, lá em Antioquia. A gente vai ver e vai lembrar do fato que uma irmã fez aqui para uma pessoa por esses dias. Na cidade de Antioquia aconteceu uma bondade lá. E a bondade foi tão grande que o povo começou chamando ele. Pela primeira vez em Antioquia, eles começaram chamando a gente de cristão. De quê? Cristão. Isso é um cristão. Ou seja, isso é um imitador de Cristo. Por causa de um trabalho social que fizeram. Atos 11, 26 a 30. Poxa, obrigado, meu filho. Isso sucedeu, olhe para cá, por favor. Isso sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Se reuniram na igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de irmão. Chamado de quê? Cristão. Chamado de quê? Cristão. Eles viram um homem com um bom coração, um homem bom, dando bom testemunho. Disse, não, esse aí não pode ser irmão. Só irmão é pouco para eles. E são cristãos. Pessoas que andaram com Cristo. Pessoas que têm a mesma pegada de Cristo. Versículo seguinte. Vamos acompanhar a leitura, senão você se perde, não aprende nada. Olha para cá. E naqueles dias, quem está entendendo? Amém. E naqueles dias desceram profeta de Jerusalém para Antioquia. Os profetas da igreja matriz foram para Antioquia. Olha para cá, versículo seguinte. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Havia o quê? Em todo mundo. Essa notícia chegou
chegou na igreja de Antioquia. Tinha uma grande fome em todo mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que era o imperador da época. Vamos ao versículo seguinte. E os discípulos determinaram o quê? Mandar. Determinaram ir buscar. Mandar. Ir buscar. Mandar. Por isso que é bom, o ensino é bom assim, você participar. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse. Socorra aos irmãos que habitavam na Judéia. É longe daqui de Antioquia para a Judéia, mas lá não são meus primos, não. Lá não são meus primos, são meus irmãos que estão passando fome. Então cada um de nós vamos ajuntar e vamos levar mantimento. Logo eu estudando isso, eu lembrei dessa igreja, quando houve, e não estou tocando trombeta esse ano, quando houve a necessidade lá no Rio Grande do Sul, logo isso ali encheu de água, lá na Jotopá também bastante, um caminhão grande e um pequeno, para mandar para lá. E como se não bastasse, fizeram também um ato social aqui de dentista, fizeram um ato social aqui de beleza, foi? Essa mulher está muito chique. Um ato social de beleza, Jaqueline. Fizeram aqui. Aí, como não se vive só de beleza, houve-se uma catástrofe em Petrópolis. Foi isso? Foi. Aí logo a igreja da família, para a glória de Deus, viu que o povo lá estava passando necessidade, fome. Aí logo saiu daqui uma dobrou azul e uma Kombi da igreja, foi isso? E levaram para aqueles irmãos lá, e você aplaude a terra. Isso mostra que nós estamos no caminho da igreja de Antioquia, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Aí sim, versículo seguinte: o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. Aqui foi por mão de Camila e de outra pessoa. Para levar para Petrópolis. Foi você, foi? Então, enviado aos anciãos, ao pastor lá de Petrópolis. Aí houve-se uma Barnabé aqui, e você pode aplaudir até, não fica com você participou também, para enviar para quem estava necessitado. Mexa muito com isso, comigo. Tudo isso devido à obra social da igreja. Eu vou repetir, tudo isso devido à obra social da igreja de Antioquia. Pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Vocês são cristãos mesmo, porque ajudavam os irmãos necessitados. Esse é que é o trabalho da igreja. Claro que a honra e a glória do Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas a Bíblia diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo, sim. Mas veja bem que Deus nunca bota um vazio perto de um cheio. Deus trabalha de uma maneira, porque se botar um vazio perto de um cheio, não dá.
Pelo menos, eu sou, não parece pentecostal, mas eu sou pentecostal. Sentado perto do irmão, que eu levanto a mão, digo, glória a Deus, então bate para mim, ele está lá. Uma múmia aí, não. Dá licença que eu vou lá no banheiro, eu não vou fazer nada. Eu vou lá no banheiro e volto e vou sentar lá. Está fazendo recepção? Não, eu quero sentar perto do fogo. Dois fios com eletricidade. Não positivo e negativo. Dois fios com eletricidade, sai fogo, vai. É ou não é? Aí fica aí, não saiu nada. Não é exceção, não. Aí Deus, sabendo disso, escolheu quem para trabalhar com Barnabé? Barnabé é cheio do Espírito Santo. Aí Deus escolhe Paulo. Atos 4:31. Atos 13:9. 13:9. Todavia, Saulo, que é Paulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio de quê? Espírito Santo. Deus olhou do céu e disse, não vai ser um peso de 10 quilos e um peso de 8 quilos. Não, a balança vai ficar assim. Vai ser 2 pesos de 10 quilos. Um é cheio do Espírito, outro é cheio do Espírito. Diácono Bernardo, é como se o camarada estivesse remando numa canoa. De um lado, o pessoal se esforçando, 3 camaradas se esforçando bastante. Do outro, o outro. Em vez de seguir em frente, vai seguir meio torto o barco, né? Não sai do canto. Então tem que ter cheio do Espírito Santo de um lado, outro cheio do Espírito Santo do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem bom. Aí vai botar um cara que não tem como. Interessante, irmãos, que as qualidades de Barnabé nós devemos imitá-lo. Deus não trouxe essa mensagem, não foi para essas paredes, foi primeiro para mim, porque eu primeiro recebi do Senhor. Devemos imitar o exemplo desses homens fiéis. Os homens fiéis, homens bons, cheios do Espírito Santo, homem de fé. Nós podemos ser pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas cheias de fé. Quem está entendendo? Amém. Podemos ser, sim ou não? Sim. E há um crescimento. Eu vou repetir, há um crescimento. Amém. Assim como houve crescimento na igreja em Antioquia, eu creio que essa igreja aqui, a tendência dela vai ser crescer. Amém. Falta 10 minutos, essa semana, eu e a dirigente da igreja, e a diaconisa Trindade e a diaconisa Rosângela, a gente recebeu aqui um pessoal que veio para falar sobre um trabalho social, e sentamos ali, a gente conversou, e eu digo, eu vou só ouvir o que você vai falar. E no final, quando eu tomei a palavra, eu falei que não podemos viver em teoria, temos que viver na prática. Amém. Teoria, quem vive de teoria para enganar os outros é político. E essa rua aqui está assim. Se eu ganhar, vai ser um jardim melhor do que o jardim do Éden, aqui na frente. A água não vai ser esse valor aí, vai ser limpo. Eu vou limpar ele todinho, político, né? Aí o povo diz, então vai ser isso, porque ele está usando a teoria. Eu não quero teoria, eu quero prática. Amém. Aí eu falei para as pessoas, Camila estava lá, a Rosinha, a Trindade, eu falei para as pessoas que aqui a gente não tem teoria, aqui a gente tem prática.
Aí logo comecei dizendo algumas coisas que a gente faz para a glória de Deus, amém? Amém. E só tem autoridade de falar determinadas coisas quem está dentro, enquadrado naquilo ali. Se não faz, não vai falar nada. Aí assina aqui para gente, não vou assinar nada aqui não, porque isso é uma teoria, não é prática. Agora, quando você estiver à prática, falaram até, Zé Alfredo, de botar aqui um piscinão daquele que botaram na Praça da Bandeira, que é para toda a água da maré ir para ali e acabar o problema de esgoto. Se não acabou nem o da Praça da Bandeira, não é, Zé Alfredo? Você passa lá sempre, sabe? O da Praça da Bandeira gastaram milhões. Se acabou, aqui não vai ter mais alagamento. Na primeira chuva, aqui perto da academia do Del, gastaram milhões, gastou muito dinheiro ali. Choveu e cheio de canta. Não é porque o valor lá, conversa fiada. Então a gente são crentes em Cristo Jesus, amém? Amém. Não podemos viver de teoria, viver de prática. Amém. Prática em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com as ofertas. Dizer para a baixinha, Deus te abençoe. Tu chegou agora, eu não tinha visto você aí não. Aplausos à terra.